Silvinho, muito obrigado por receber o Papo de Guia aqui na sua casa, né? Eu que acho que eu sou seu fã número 1 da família, o resto tudo é seu fã, né? Mas eu acho que o número 1 sou eu que tenho você aí como meu primo, meu guru da biologia, né? Tem outras referências, mas você sempre foi minha primeira referência por estar próximo da família, por fazer me interessar a natureza tanto como me interessa. Obrigado por esse legado que você me deixa e vem deixando. Agora para todo mundo conhecer você, né, cara? De curso de biologia selvagem, de professor, de biólogo, de serpentólogo, de controle de pragas. Vamos falar um pouco disso daí. Quando foi a ideia? Você está quantos anos, Silvinho, agora? Bom, eu faço agora em novembro 63. Quantos de biologia? De biologia eu sou formado há 39 anos. O ano que vem faz 40 anos que eu estou formado. Caraca! Mas eu sempre falo para todo mundo que o biólogo, ele já nasce biólogo, tá? Porque desde pequeno, né? Você já vê aquele garotinho lá correndo atrás de borboleta, lagartixa, sapo, né? Apavorando as primas com sapo. Coitada então, da minha mãe. É o biólogo, entendeu? Só falta para ele o diploma. Sim. Então, eu sempre falo isso, que o biólogo ele já nasce biólogo. Eu falo muito pra galera, quando falo de guia, eu falo também assim, você está guia, você é guia. A gente nasce com essa ideia. Exatamente, mesmo, aí, exatamente. E esse lance da gente fazer nossa profissão, fazer nosso trabalho, fazer aquilo que a gente ama, quantas pessoas a gente motiva, né? Quantas pessoas vêm nesse legado aí? Simon, né? Sim, e tem uma galera grande, Simon, Alexandre, Edgar, tem um monte de gente toda aí nessa crescente da biologia. Que vem tudo, né, no meu rastro, vamos falar assim. Você não sabia, o André também é biólogo, né? Sim. Então eu não sabia. O André é biólogo também. Falei, caramba, tá tudo primo doido mesmo na família, né, cara? O André é biólogo, a Natália é bióloga. Então... Silvinho, e assim que você terminou o curso de biologia, quando você falou pro tio que você ia fazer biologia, como foi isso? Pro tio e pra tia? Não, na verdade foi o seguinte, eu sempre queria fazer, o meu sonho era fazer veterinária. Aí cheguei a prestar alguns vestibulares, né, para veterinária, acabei não passando, e aí como eu tinha feito engenharia química no colégio, um curso técnico de engenharia química, então eu falei, vou prestar para engenharia química. Aí prestei para engenharia química, né? E aí quando saiu o resultado da faculdade, eram 100 vagas. Aí eu falei, eu vou olhar de trás para frente, porque se eu não tiver nos 50 últimos, eu já esqueço, né? Aí eu olhei, meu nome era o primeiro, eu era o 100º. Aí eu fiz um ano de engenharia química, mas não era o que eu gostava. Eu manjo de química, até gosto de química, mas não era o que estava na minha essência, né? E aí eu resolvi mudar para biologia. Aí eu peguei e transferi de engenharia química para biologia, e aí fiz os 4 anos de biologia. E quando você deu essa notícia pro tio e pra tia que você ia mudar? Normal, meu pai e minha mãe nunca interferiram e nunca, pressionaram para você, vai ser isso ou vai ser aquilo. Quando eu falava de ser veterinário, tinha tio que falava assim, vai ser médico, vai cuidar de gente, não vai cuidar de bicho. Espera só um pouquinho. Gente, só para vocês entenderem. A gravação do Papo de Guia, ela acontece nos locais onde as pessoas moram, onde elas elegem. E aqui, na casa do meu primo, tá tendo uma construção do lado. Então isso que tá escutando não é guerra, tá? Isso aí são os meninos que estão jogando telha ali, mas tá de boa aqui. E aí, né, tinha que criticar, falar, você vai cuidar de bicho, vai fazer medicina, cuidar de gente. Eu falei, não, eu prefiro cuidar de bicho, eu gosto mais de bicho do que de gente. E aí fui, né, fiz a faculdade, numa boa, fui acho que um dos melhores alunos da turma lá. Você saiu de lá, você já foi ser professor ou não? Na verdade, antes de sair da faculdade, quando eu estava no segundo ano de faculdade, já surgiu a oportunidade de dar aula. Já me chamaram para dar aula. Aí eu comecei a dar aula. Então, nos 2 últimos anos, né, eu já dei aula.
E daí para frente, depois que eu terminei a faculdade, eu prestei concurso para o Estado, passei, me efetivei, fui efetivo durante 20 anos, e só que a educação, como todo mundo sabe, né, principalmente a pública, né, tá no fundo do poço e continua cavando mais ainda, né? Certo? Então, aí surgiu a oportunidade de trabalhar com controle de pragas. Aí eu peguei, pedi exoneração do Estado e fui trabalhar com controle de pragas e estou já há 20 anos nesse Eu lembro que eu era jovem, que você foi fazer a Transamazônica, é isso? Do trem, foi para a Amazônia? Não, eu fui... Qual que foi o lance? Foi para o Pantanal. Pantanal. Naquela época tinha o trem da morte. Isso. Né? Aí nós pegamos, era uma turma, inclusive era uma turma de alunos, nós levamos para conhecer o Pantanal. Né? Conhecer assentamento, aldeia indígena, o próprio ecossistema, né, pantaneiro. E nós fizemos essa viagem por 2 oportunidades. Estou falando para vocês de viagem porque aqui a gente tem um quadro do Priante Guia onde ele dá umas dicas. Então, o Priante Guia, vai daí com o momento 10 Cumes BR, é com você. Como é bom ter o irmão Gêmeos apresentando o Papo de Guia. Hoje aqui no momento 10 Cumes, o Priante Guia vai passar uma mensagem para vocês dessa época que a gente está entrando agora, né? Época da estiagem, né? Então, muito cuidado, você que vai fazer uma viagem, fazer uma incursão nas matas, uma incursão em vegetações que agora começa a ficar bastante seca, né? A gente está entrando na época de estiagem. E aí, o que a gente não quer que aconteça, né? Isso aqui, ó. Vamos lá. A gente não quer que as nossas matas peguem fogo. Então, muito importante, não façam fogueira, evitem locais abertos, onde bate muito vento, tome muito cuidado. Para você que fuma, quando estiver trafegando numa rodovia, toma cuidado, não joga aquela bituca ali não, porque ela pode ativar um fogo, né? As matas, as graminhas estão todas secas, então corre o risco disso acontecer, né? Ainda que a gente sabe que alguns locais acontecem queimadas de grande proporção, que a gente não pode fazer, a gente tem muita ação sobre isso, mas eu vou pedir um negócio para vocês. Vamos agir no micro para chegar no macro. Vamos fazer a nossa parte e todo mundo vai preservar a natureza, vai continuar com esse legado aí. Plante uma árvore também, não deixe de fazer sua parte, tá bom? Então, o recado desse Papo de Guia, desse momento 10 Cumes BR aqui, do Priante Guia para vocês não façam fogueira, não façam queimada. Época de estiagem agora, vamos preservar as nossas florestas, a nossa natureza. Um abraço, vai aí Luiz Fernando, agora é com você. Obrigado Priante Guia por mais essas dicas preciosas. Silvinho, voltando a falar do Pantanal, esse foi o primeiro viagem de bioma que você fez pro Pantanal. Lá tem muito bicho, né, cara? Sim. Como é que era essa interação lá? Tem. Essa viagem, nós fizemos, como eu falei, 2 viagens. Foi uma em julho de 90 e uma em janeiro de 90. E então a gente pegou as 2 épocas do Pantanal, né? A época de cheia, aí a época de vazante e tal. E a gente pôde ver, né, os animais assim mais característicos do Pantanal, né? As aves, vários tipos, né? A ave símbolo, né, que é o tuiuiu, jacaré. Viram onça lá? Não, onça nós não chegamos a ver. Vi sucuri, né? Jacaré na época tava aquele burburinho em relação ao jacaré, porque tinha muitos caçadores, o jacaré estava ameaçado de extinção, o jacaré do Pantanal, né? Sim. E aí naquela época que começou a se proibir, e o IBAMA começou a fiscalizar mais, e também surgiram as fazendas, né, de criação e tal.
E que foi o que acabou tirando o jacaré dessa situação de vulnerável. Em 90 já tinha o projeto Gado Onça na Fazenda São Francisco? Acho que não, né? Eu acho que não. Porque ele veio depois. Esses projetos vieram depois, né? Em 90 foi a época que eles estavam filmando a novela Pantanal. Sim. Lá em Aquidauana. Inclusive os artistas da novela estavam todos lá. Que legal. Onde a gente estava. A gente ficou em Aquidauana e ficamos também em Corumbá. E era uma viagem técnica, uma viagem já para os alunos já interagir, com aquela ideia do conhecer para preservar? Sim, sim, sim. E também para eles verem como não é fácil a vida na natureza, né? Natureza é um desafio, é sobrevivência, é a lei da teia, né? Da cadeia alimentar. Então eles viram o problema, por exemplo, de pernilongo. Tem lugar que chegou, o pessoal descia do ônibus, os pernilongos já, né? Sangue novo. Era janta, certo? Já. E eles viram que não era fácil porque você está numa televisão ou no celular, né? Na época nem tinha celular, né? Mas você está na televisão. Na época a gente tinha Barça. Né? Você tá vendo na televisão, por exemplo, né, um documentário sobre o Pantanal, pô, é bonito. Sim. Mas os caras que fizeram esse documentário devem ter ralado para fazer. Sim. Inclusive agora o Brasil Biomas começou, a equipe era para ir para os Pampas. Deu a Covid, não deu para ir para os Pampas, entrou o inverno e foi para o Pantanal na estiagem, até teve lá muito incêndio, né, recorrente do Pantanal mesmo, tal, e outros fatores que a gente já sabe. E os meninos, a gente estava agora na casa do Richard, os meninos estavam contando, é imperdoável lá, né, o pernilongo ele é implacável, né. Não, lá, sim. É bem louco, né. E o pior que, né, é um calorão desgraçado. Nossa! E você tem que se proteger. Quando a gente vai para Bonito, a gente vai para Fazenda São Francisco. Você não deixa nem o olho de fora. Não. Eu lembro que uma vez eu fui para Fazenda São Francisco e a gente anda naqueles caminhões, né? Safaris, para passar nos arrozar, para ver tuiuiu, para ver veado, para ver. Cara, para ver um monte de bicho ali. E depois você faz uma trilha onde você chega numa praça de alimentação. E a praça de alimentação está escrito assim: a refeição aqui é você. Malandramente, eu tava de calça, camiseta até aqui, e tinha umas pessoas que estavam lá de bermuda, regata, eles me olhavam como se eu fosse um ET. E aí, eu falei assim, só espera na hora que chegar lá que você vai ver o que vai acontecer com você. Nova jornada do Papo de Guia, não poderíamos deixar de contar com o apoio da Virage Mitsubishi, nossa parceira nesse projeto. Nós vamos ouvir todos os nossos amigos, dar voz nos lugares mais ocultos desse turismo de aventura, desse turismo gastronômico e desse mundo outdoor. Descubra uma oportunidade de negócio empolgante. Torne-se dono da sua própria lavanderia com a nossa franquia de sucesso. Oferecemos um modelo comprovado, suporte abrangente e uma marca confiável para você prosperar no mercado. Com baixo investimento inicial e treinamento especializado, você estará no caminho certo para alcançar independência financeira. Junte-se a nós e faça parte da nossa rede de lavanderias de qualidade. Entre em contato hoje mesmo e transforme seu sonho em realidade. Lavitop Lavanderias, cada vez mais perto de você. Eu lembro de uma passagem, foi cômica na família. Um dia que você separou uma sacola com cobra lá no litoral, na casa da tia, e o primo chegou com os amigos lá. Que parada foi essa aí? Lá é o seguinte, meu pai naquela época tinha casa lá no litoral, né? E na rua da casa do meu pai tinha uma valeta, né? E eu já estava no terceiro ano de faculdade, já tinha uma bagagem boa em relação, né, à zoologia, os répteis, essas coisas assim que já vinha, né, estudando mesmo antes de entrar na faculdade. Eu já lia a respeito, já assistia documentário a respeito e já estava bem inteirado assim. E lá tinha muita cobra d'água e eu passava... Para os leigos, né? Jararaca. Não, é cobra d'água mesmo. Não, para os leigos tudo é jararaca. Bom, para os leigos é urutu, é jararaca, Cascavel, jararacuçu, né? Para os leigos é isso daí.
Aí tinha muita cobra d'água lá, e eu toda tarde, depois que eu vinha da praia, almoçava, tal, dava uma descansada, tardezinha eu saía lá, ia dar uma olhada nas valetas e catava umas cobras d'água. todo dia eu fazia isso. E a minha mãe tinha uma bolsa plástica, assim, grande, transparente, né? E eu pegava as cobras d'água, punha um pouco de água ali, colocava elas ali, fechava o zíper, né, de boa. E chegava final de semana, geralmente aparecia, né, os parentes, né, inclusive sua mãe também, sempre aparecia por lá, figurinha carimbada, né. Ela, Celina, né, Salete, eles iam lá passar o final de semana. Então, todo final de semana a casa estava cheia. Aí tem um final de semana que, né, lá dentro não tinha mais espaço e tal, e elas foram dormir lá no fundo, tinha uma área lá no fundo e tal, elas foram dormir lá, colocaram lá uns colchonetes lá e tal, e foram dormir. E não tinha travesseiro, né? E tava escuro e tal, pegaram aquela bolsa lá cheia de cobra e usaram de travesseiro. Só que aí, a uma certa altura do campeonato, a bolsa abriu. Começaram a abrir, escutar uns barulhos, né? De água dentro da bolsa. Aí acordaram, resolveram ver o que tinha lá dentro da bolsa e foi aquela gritaria. A minha mãe conta até hoje isso, cara. Ai. Ô Silvinho, eu lembro uma outra vez também, na casa ali, do tio ali na Travessa Sebastião, isso? A casa do pai, da mãe lá no centro? É, do centro. Que a jiboia escapou e foi parar dentro da panela de pressão. Não, teve uma vez que escapou, mas era uma cobra d'água também. Ela escapou, só que ela foi parar debaixo do tanque da vizinha. Oh. Aí eu vi a vizinha, né, fazendo maior gritaria lá. Falei, putz, é a cobra, né? É a cobra, né? Mas eu não podia falar que era minha, né? Aí eu peguei e já fui lá e tal, como, né? Pra ajudar, não sei o que e tal, e na hora que eu vi, né, já confirmei que era minha, já sabia, né? Ela queria chamar bombeiro, caramba, 4, né? Daí eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito, eu não tenho medo desses bichos não, tal, e aí fui lá, peguei a cobra, tal, pus dentro de uma caixa e tal, e falei, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Teve uma vez que a jiboia escapou também? A empregada de vocês lá que pegou também fora? Não, lá não teve. Ah, então, lá foi essa cobra d'água aí que escapou mesmo, foi parar na casa do vizinho. Meu Deus, cara. Mas tinha de tudo também, agora, Silvinho. O que escapou uma vez foi o seguinte, uma vez um amigo meu, porque o pessoal traz muito bicho pra mim. Tá? O pessoal acha bicho aí, traz aqui. É passarinho machucado, é filhotinho que caiu do ninho, é lagarto que perdeu o rabo. Então estão sempre trazendo bicho pra mim. E aí eu avalio a situação dos bichos, quando eu consigo recuperar e tal, depois eu solto, né, dou um destino para eles. E aí uma vez um amigo meu trouxe um lagarto, que o pai dele, os cachorros parece que tinham pego lá no sítio, né? E tinha machucado um pouco o lagarto e tal, e ele trouxe para mim. Ele trouxe dentro de uma caixa de papelão e tal, só que eu não estava em casa quando ele trouxe, né? Tava a menina que tomava conta da Natália na época. Aí eu falei, liguei pra ela, falei, recebe aí e tal, deixa aí num canto aí pra mim e tal. Aí tudo bem, ela recebeu a caixa, pegou, pôs aí. Aí quando eu cheguei do trabalho, fui olhar lá, o lagarto não tava mais na caixa. Nossa! Aí a mesma coisa, né? Fiquei de olho e tal, daqui a pouco eu vi a vizinha lá fazendo mais escarcéu, né? O lagarto estava dentro da panela de pressão, dentro do armário da casa, dentro do armário da casa dela. Aí mais uma vez fui lá e não, pode deixar que eu pego, não sei o que e tal. Ela já começou a ficar resabiada, né? Esse cara tá soltando esses bichos aqui. Você sabe que muita história assim, cara. Coruja, urubu, urubu gavião. Também? Já cuidei de todos esses bichos aí. Caraca. Se eu vim toda a gravação de Papo de Guia, sempre tem um bichinho por perto, cara. Diz que a gente troca energia com esses bichos, né, cara? Os bichos são bem importantes pra gente, né? A gente que gosta, vive no meio. Na mata também uns aparecem que é muito engraçado. Você falar, o que esse bicho tá fazendo aqui perto de mim, né, cara? Ultimamente, agora nas trilhas a gente tem se deparado com serpente, né? Agora é época de reprodução. Né? Então,
Acho que daqui em novembro que começa da aranha também ou não? Que o macho começa a sair? Não, tem aranha que já está na época de reprodução. Porque eu tenho visto muito aquela vespa que caça aranha. Sim. Sabe? Muita nas trilhas caçando mesmo. Falei, bom, as aranhas devem estar movimentando. As folhagens agora caindo também. Ficar esperto, né? Ficar atento. A importância, mais uma vez, de um condutor, de um guia na área que está visitando. Porque os bichos estão lá, é a casa deles. Como que é essa comunicação, como é a vida do biólogo, essa passagem de informação para essa galera que cada vez mais a gente está invadindo o espaço dos bichos, né, cara? Esse é um problema muito, muito sério, né? Porque apesar de nós termos leis, né, que protegem a nossa fauna, a nossa flora, a gente não tem uma estrutura de fiscalização adequada. Uhum. E isso daí dá brecha para o ser humano que está mal intencionado, né? E caçar, né? Sim. Tem um problema sério de falta de moradia. Sim. Né? Então isso faz também com que as pessoas vão migrando para a periferia, né? Essas pessoas menos favorecidas, né? Uhum. Vão migrando para a periferia, ocupando terrenos, né? Derrubando mata e ocupando os terrenos. O poder público às vezes, né, faz de conta que não está vendo, Uhum. certo? E isso aí cria uma pressão muito grande sobre o meio ambiente, sobre os animais. As penalidades também no meio ambiente são mais leves, parece que são leves. Aqui quem mata não vai pra cadeia, você acha que quem mata um animal vai acontecer alguma coisa? Sim. Entendeu? Então, a lei existe, né? Só que não tem uma fiscalização adequada e a nossa lei também, ela deixa muito a desejar, por quê? Porque às vezes não se aplica a lei no rigor da lei. Sim. Né? Às vezes depende muito do olhar de quem está lá para aplicar. Eu gostaria até de aproveitar, no Facebook tem um grupo lá, que é o grupo do biólogo Henrique. Eu sou moderador e colaborador desse grupo. É um grupo muito importante para quem se interessa por serpentes, coisas assim, que é um grupo de conscientização. É onde a gente está trabalhando bastante, né, para acabar com essa coisa de que cobra boa é cobra morta. Não, cobra boa é cobra viva, porque viva ela salva vidas. A cobra viva, né, ela fornece a toxina dela, a peçonha e tal, que é usada para a produção de vários medicamentos, é usada para a produção de soro. Né? Se a pessoa mata todas as serpentes que ela vê na vida dela, sei lá, uma hora não vai ter veneno para fazer soro. E aí quem for picado vai morrer igual morria antigamente, né? Quando não tinha soro. O soro é fabricado com a peçonha da serpente. Então para isso a gente precisa da serpente viva. Né? Então hoje a gente está nesse grupo de Facebook aí, a gente está ajudando bastante a mudar o pensamento das pessoas. E isso aí é muito importante. Já imaginou seu lar inteligente? Com a W Cabral Engenharia, essa realidade está ao seu alcance. Quer controlar a iluminação, ar-condicionado e cortinas com um simples comando de voz ou pelo seu smartphone? Deseja ter Wi-Fi potente em toda a casa, além de um sistema de som ambiente incrível? E que tal garantir a segurança do seu lar com câmeras, fechaduras digitais, alarme e interfone? Nós realizamos projetos de automação residencial desde o início da obra, integrando perfeitamente com a arquitetura e design de interiores. Assim, você evita dores de cabeça com quebra-quebra depois que tudo estiver pronto. Conte com nossa equipe especializada para instalação profissional e suporte pós-venda. Especialistas em automação, Wi-Fi, áudio e vídeo desde 2017. Estamos prontos para transformar seu lar em um ambiente inteligente e moderno. Hashtag W Cabral Engenharia. Hashtag Automação Residencial. Hashtag Casa Inteligente.
Silvinho, eu lembro uma vez que você foi picado por uma cobra. Como é que foi esse lance? Eu lembro que a família toda ficou apavorada, que você estava no hospital e a gente não sabia a notícia. Como é que foi esse lance, a sua reação? Explica um pouco mais sobre isso daí. Não, a minha reação foi bem tranquila, porque, né, como eu conheço bastante sobre o assunto, sabia do que poderia acontecer, e o máximo é a gente morrer mesmo, né? Não tem, aí se chegou o dia não tem jeito, mas eu fiquei bem tranquilo, bem sossegado. Eu até liguei para a Rosana e falei para ela, tem duas notícias para você, para te dar, uma ruim e uma boa, né? A boa é que eu fui picado por uma cobra, fui picado por uma cascavel, estou aqui no hospital. A ruim é que eu não vou morrer. E aí o que aconteceu, né? Fui picado 8 horas da manhã, fui alimentar a cobra e tal, e era uma cascavel. Fui alimentar e deu uma bobeira lá e ela me picou. Só que foi bem de raspão, foi bem de leve, pegou só uma presa. Mas eu sabia que tinha que ir lá pro pronto-socorro. Fomos para lá imediatamente. A pessoa que estava me levando até estava, né, voando na Dutra. Eu falei para ela, calma, pode ir sossegado, que dá tempo de chegar lá tranquilo. Cheguei lá, fui bem atendido lá pelas meninas, já me encaminharam imediatamente lá para dentro. O único problema que eu tive lá nesse atendimento é que não sei se o médico não acreditou em mim, né, por eu não apresentar os sintomas, né, clássicos, ele queria me dar outro soro, ele queria me dar soro para jararaca, né, e eu falei para ele que não, eu fui picado por cascavel, soro para jararaca eu não vou tomar, né. Aí depois ele queria me dar alta, eu falei para ele que, né, eu só saía de lá se ele assinasse um termo de responsabilidade, ele pegou, né, tirou o corpo fora. Aí nisso chegou lá os exames de sangue, porque de hora em hora eles tiravam sangue para fazer exame. Aí ele olhou o exame e viu que tinha alteração, que era picada de cascavel mesmo. E aí ele me mandou me dar o soro, só que aí eu tive que tomar todas as injeções que eu tinha tomado lá 8 horas da manhã para evitar uma reação alérgica. E tive que tomar tudo de novo e 8 horas da noite eu comecei a tomar o soro e meu braço estava, né, inchado. Isso ocorre em mais ou menos 30% dos casos de picada de cascavel. Não é muito comum, mas ocorre. E os outros sintomas eu não tive, né? Silvinho, outra coisa que é tão importante que às vezes a gente passa batida até por não saber, sobre animais sinantrópicos. Que trem é esse que ninguém aprende o que é isso? O que é um animal sinantrópico? O animal sinantrópico é um animal que aprendeu a viver com o ser humano e a tirar proveito dessa convivência. E eu posso falar o nome de alguns. Tem nome e sobrenome, RG, CPF. Tem esses também, não? Tem. Tá cheio. Entendeu? Então é o que acontece. Eles aprenderam a conviver com o ser humano desde lá da pré-história, né? E aprenderam a tirar proveito disso. Mas tem sinantrópicos é igual a pragas urbanas? Praticamente sim. Tá? Não é todo animal sinantrópico que é uma praga. Ah, é? Tá. Mas, né, toda praga é praticamente um animal sinantrópico. Entendi. Então, todo animal ele vira praga quando ele se reproduz sem controle e começa a produzir prejuízo. Caraca. Né? Então, esse prejuízo pode ser lá para o agricultor, né, que está lá esperando, né, uma colheita, de repente tem um ataque lá de lagarta, de besouro, de alguma coisa assim, e destrói, né, faz ele perder uma parte da colheita. Isso numa grande proporção. E trazendo isso para o ambiente de casa, agora, domiciliar. para a residência, né? Aí a gente tem as baratas, a gente tem as formigas. Geralmente o pessoal tem muito nojo de barata, mas formiga é muito pior que barata. Né? E é muito mais difícil de você ver uma formiga tal, né, que passou ali no cocô do cachorro e subiu lá, foi lamber o pão lá que está em cima da pia lá, entendeu? Mas as formigas também são, em hospitais, por exemplo, os principais transmissores de doença, de infecção hospitalar é formiga. Caraca, meu. Né? E
Mas as pessoas não, é barata, né? Ainda falo de barata voadora, né? Só que quase toda barata voa. Entendeu? Acho que o pessoal não sabe disso, principalmente as mulheres, né? Toda barata voa, entendeu? Mas só que, né, é barata voadora, e já aumenta o tamanho, desse tamanho era barato, pô. Não, desse tamanho, entendeu? Então, as baratas, formiga, roedor, escorpião. Sim. Né? Escorpião é um problema sério, porque é difícil de você encontrar o bicho, ele é noturno. E aquele lance de que os caras colocar a galinha de Angola pra cuidar do escorpião? Bem estranho, né? Porque ela é diurna, pô. Isso é mais assim, folclórico do que... Ela acaba trazendo mais problema do que benefício. Né? Porque tudo bem, na roça, você ter lá a galinha de Angola, galinha comum, né? Pato, marreca e tudo mais, tudo bem, né? Normal. Agora, você vai trazer um bicho desse para viver num condomínio na cidade, elas começam a subir em cima do carro, ela arranha o carro, ela, né, suja o carro. Então ela acaba trazendo mais problemas do que benefício. Sim. E outra, tudo bem, ela cisca lá, se ela encontrar o escorpião, ela come. Agora, ela precisa encontrar o escorpião. Entendi. E ela cisca durante o dia e o escorpião é ativo durante a noite. Sim. Então é meio difícil eles se encontrarem. A empresa, né? que você trabalha hoje, que é em Jacareí, ela cuida tanto de indústria como domicílios também? Sim. Como residências? Sim, indústria, domicílio, comércio, né? A gente atua em todos esses campos. Só regional ou nível nacional também? Não, só mais aqui na região. A gente atende Vale do Paraíba, Litoral Norte. Como é o nome dela? Né? Igenex. Igenex. Vou deixar o telefone dela aqui para vocês. Vocês que tiverem algum probleminha aí na casa de vocês, pode ligar lá, que eles vão atender vocês aí. Primeira qualidade. A galera lá de Jacareí, tá bom? Silvinho, a gente tá... Todo lugar que a gente vai, a gente usa 4x4, porque para chegar a alguns lugares é meio difícil, né, cara? E aí tem um pessoal de Taubaté, do Day Off 4x4, nosso amigo Paulo Animal, que vai dar umas dicas preciosas pra gente de 4x4. Qual que é a dica aí, Paulinho? É isso aí, tudo bem com vocês? Tudo em paz. Queria falar com vocês uma coisa muito legal, porque o pessoal tem me procurado e perguntado sobre os tipos de Day Off. Como que é o Day Off 4x4? Posso participar? Não posso? Quem que pode? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Nós temos 3 tipos de passeios, muito fácil de separar. Um é para quem já tem o 4x4. Nós preparamos roteiros com comboios, onde cada um vai no seu carro. Um passeio tranquilo, com lugares previamente estipulados, paradas também já definidas, mas o principal, lugares onde o carro já passou. Eu já passei por lá, já vi que as condições são boas e ninguém vai destruir o carro. Não vai quebrar carro, não vai acontecer nada. Super tranquilo, tá? Então, isso é para quem tem o 4x4. Para quem não tem 4x4, quero participar, como que eu faço? Entre em contato conosco, nós temos nossos carros, vocês podem fazer a inscrição, participar dentro dos nossos carros, nossos pilotos conduzindo. Isso mesmo, vocês não precisam se preocupar nem com a condução do veículo. Então vocês vão visitar os mesmos lugares que visitam quem tem o carro, mas a bordo de um 4x4 junto conosco. É muito legal porque você não vai estar preocupado com o quê? Com lavagem do carro no dia seguinte, com encher o tanque de combustível, com a manutenção do carro. Isso é tudo por nossa conta. Como que funciona? Quero ir sozinho, como que funciona? Não, nós fechamos pacotes. Pacotes com 3 pessoas por carro, mais o piloto. Então, por que 3? Não tem 4 lugares? Tem, até dá para ir, mas a gente sempre aconselha 3 pessoas, um na frente e 2 atrás. Para que não fique o quarto pessoa atrás no meio, sempre apertado entre um e outro. Pelo conforto de vocês, a gente pensa nisso aí. Outra forma de fazer esse passeio também é um passeio muito legal, que é quando as empresas contratam o nosso serviço para os colaboradores, como prêmio, como motivação, como agradecimento, como premiação. É muito comum. Pense nisso. Quais as formas que você tem de participar? De repente, falando com a empresa que você trabalha, você pode motivar isso. Pode ser para um final de semana, para um dia de semana. Principalmente agora, época de final de ano. Tá bom? Pensa nisso. Mande contato, entre em contato com a gente. Aqui, ó. Day Off 4x4. O seu final de semana, o seu dia de semana
e principalmente, quem sabe, aquele dia das suas férias pode ser com a gente. Entre em contato aqui, ó. Agora tá aqui, agora há pouco tava aqui. Um grande abraço, até semana que vem com mais umas dicas Day Off 4x4. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Paulo Animal e a galera do Day Off 4x4 por mais essas dicas preciosas. Silvinho, quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo. Agora, eu vou pedir para você deixar para a câmera, para a galera que está assistindo, como que encontra você nas redes sociais, como que, pedindo dica e tal, como eles encontram você nas redes sociais e depois uma mensagem que você possa deixar para a galera aí dessa magnífica profissão que você tem, que eu admiro pra caramba, que é meu primo biólogo, tenho orgulho disso daí. Sempre que eu tenho uma dúvida, é você que eu marco lá pra falar, que cobra é essa, porque estão falando coisa aqui já que não é, pra não deixar estender a crentice popular lá. Então, Silvinho, agora é com você. Foi. Eu que quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Você é suspeito de falar, né? Porque te conheço desde que você nasceu. Quer dizer, conheço, né, a tua mãe. Tua mãe era minha companheira, grande companheira de bagunça, era sua mãe. E eu acho que assim, espalhar o conhecimento é o que é o mais importante que a gente pode fazer, né? Porque o conhecimento ele só tem assim importância e significado quando você compartilha, quando você, né, transmite esse conhecimento a outras pessoas, a outras gerações. Eu tenho muito orgulho de, né, ter muitos alunos, ex-alunos, né, que seguiram a minha profissão, que hoje são biólogos, né, não assim só por minha influência, como eu falei, biólogo para mim já nasce biólogo, né, mas acabaram se espelhando né, na minha pessoa, no meu trabalho, para também seguirem a profissão. Então, no Instagram é Silvio P. Filho e no Facebook é Silvio Filho. Bom, pessoal, o importante é o seguinte, a gente precisa conhecer para preservar, porque a gente preserva aquilo que se conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente destrói.